Ministro, só para arrematar em relação à sua resposta, desde o começo da nossa conversa, o senhor mencionou os ministros Rui Costa e Carlos Favaro mais de uma vez, e os colocando como grandes entraves para muitas soluções que poderiam ter sido apresentadas ou que foram apresentadas e que não seguiram em frente. Sob esse aspecto, o que eles estão fazendo lá, então? Evandro, de forma categórica, eu acho que na Casa Civil precisa ter alguém com perfil de organizar o governo. Organizar o governo, me desculpa, não tenho nada contra o ministro Rui Costa, pelo contrário, respeito, mas acho sinceramente, pelo tanto que eu convivi, pelo que está acontecendo, a Casa Civil teria que ser um filtro para o presidente da República com os temas encaminhados para a solução, e não está acontecendo isso. Não se dá autonomia suficiente para os técnicos encaminhar propostas. Eu estou falando da agricultura, não estou falando de outros temas. E isso a gente sente quando você está... Como eu conheço a esplanada do Ministério há mais de 20 anos, e eu conheço o primeiro, segundo e terceiro escalão, trabalhei muito, vivi isso muito forte, porque... Sinceramente, eu vivi isso como uma missão. Eu sabia que eu conhecia o setor, eu venho da pequena propriedade, eu me criei em cima do CBT, abrindo áreas, levando ferroada de abelha, e fizemos realmente esse Lucas do Rio Verde. Morei embaixo da barraca de lona, a gente fez a transformação, conseguiu ter o domínio da agricultura tropical pela organização do setor e pela capacidade que nós tivemos de abrir espaço nas esferas de governo para avançar na produção. Primeiro lá no Estado, né, na gestão do governador Dante de Oliveira, criar o Proalmate, criar a granja de qualidade, que levou a industrialização para o Estado de Mato Grosso, e depois abrir espaço, criando inclusive movimentos, Grito Ipiranga, na época que paralisou o país em 2003, eu que liderei junto com outros companheiros. Então nós fomos de ser linha de frente mesmo, para reestruturar o crédito, o primeiro R$1 bilhão de garantia de preço mínimo que levou para o Centro-Oeste em 2007, fomos nós que levamos. Eu fui, isso está registrado nos anais do Congresso Nacional, eu fui membro da comissão interministerial indicado pelo Congresso Nacional 4 deputados. E eu estava como suplente lá. Eu fui candidato a deputado federal em 2006 e no primeiro ano eu assumi durante 4 meses. Eu fiquei os 4 anos lá, junto primeiro com o Roberto Rodrigues e depois com o Reinos Stefanes, fazendo toda a reestruturação do crédito agrícola. Então eu vejo assim que realmente as pessoas deveriam ter mais compromisso. Alceu Moreira conhece muito o setor, mas tem horas que deveriam se posicionar com mais firmeza, chamar um pouco, criar um ambiente de diálogo para que a gente possa avançar nessas pautas. Vai lá, Cássio. Ministro, ainda nessa linha, no seu entendimento, falta então um homem forte no governo Lula? Nós tínhamos lá no governo Lula 1 e 2, Zé Dirceu, que capitaneava uma parte do time, depois o próprio Palocci fez um pouco desse papel, e no governo Lula 3 nós não temos. Haddad surgiu como nome forte, mas não se consolidou. Rui Costa foi para a Casa Civil para fazer esse papel e não se consolidou. Falta uma pessoa, um capitão do time, alguém que gerencie os demais ministros e dê um rumo para as ações do governo? Cássio, eu fiz algumas críticas aqui e não quis fazer de forma nominal, acabei por fazer porque acabou, eu falo muito o que eu penso, mas o Haddad, na minha concepção, é um nome respeitadíssimo e é bem intencionado e tem capacidade. Acho que precisa melhorar os ministérios setoriais e precisaria ter um ministério em volta do presidente Lula que captasse mais as demandas do setor e precisaria ter mais a presença do setor na esfera de governo, precisaria estar mais presente. O Ministério da Fazenda não tem por obrigação de conhecer toda a agricultura, porque ele é formado em economia, não precisa saber quanto custa para importar o fertilizante. Por exemplo, elas dão a culpa da inflação de alimento no dólar, aumento do dólar, mas não sabe que 80% do custo de produção é em dólar também, então aumentou muito o custo de produção. Não é o produtor que tem que ser penalizado, nós precisamos criar as condições. E acho, por convicção, Haddad, uma equipe boa e comprometida. O que precisaria ter mais é a presença do setor, e eu acho que o presidente Lula deveria fazer isso, chamar mais o setor, puxar o Alckmin um pouco mais para perto, o Haddad um pouco mais para perto,
para que a Casa Civil ouvisse mais e organizasse um pouco melhor economia, agricultura, MDA e indústria. Ministro, eu percebi também durante as suas falas o quanto o senhor faz a sua ligação com o setor, né, do quanto o senhor vem de fato dessa terra, o quanto a sua origem está ligada ao agronegócio e, de certa forma, percebo ali uma insatisfação nas ocasiões em que o senhor não foi ouvido. Existe uma questão pessoal mesmo de não ter sido ouvido? Quando o senhor menciona ou fala dessas pessoas, há alguma dor de mágoa que surge ali dentro do senhor, né? Cássio, eu vou te... desculpa, Evandro. Imagina, sem problema. Evandro, zero de mágoa. Eu quero que vá lá bem. Tanto que eu não quero a queda do ministro Favro. E falo também com o coração aberto. Eu queria que fosse ouvido o setor que conhece. Eu queria que ouvisse os técnicos. O próprio pessoal da Casa Civil, os técnicos da Casa Civil, a própria Miriam Belchior. A própria Miriam Belchior, eu tive divergência com ela, mas ela conhece o setor. Na questão da importação do arroz, por exemplo, não foram ouvidos. Na questão do Plano Safra também muito pouco se ouviu, muito pouco se discutiu. Não precisa se unir, não. Talvez eu seja uma voz, porque vocês me chamaram para vir aqui, porque eu tenho espaço, porque eu militei, porque eu conheço o setor, mas zero de preocupação com isso. Tanto que eu defendo a grande parte do governo e não estou criticando o presidente Lula. Lula tem história no agro. Talvez foi os governos que mais fez pela agricultura, politicamente para mim, não é benéfico eu falar isso, mas eu preciso abrir o olho, preciso se ouvir mais, de novo, as cooperativas de crédito, as cooperativas de produção, a CNA, a Farsul, as federações, a FAMATO lá do estado de Mato Grosso, a ProSoja, mesmo que tenha divergência. E esse quadro técnico está cansado de não ser ouvido? Não, essa resposta eu não posso te dar porque eu não sei, eu estou há 2 anos fora. Eu cansei. Tanto teve a possibilidade de eu voltar como secretário de Política Agrícola, não voltei. Porque acho que o próprio ministro Haddad também, ele é bem intencionado, falo isso com muita tranquilidade, nós conseguimos avançar muito. Na transição ainda, Evandro, nós conseguimos colocar 500... Eu estava na transição e era uma das figuras do agronegócio que estava lá na transição e que era muito ouvido, inclusive, não posso ser injusto aqui. Nós colocamos lá 500 milhões de reais para a política de garantia de preço mínimo. Foi o recurso que a Conab fez o estoque público do milho há 2 anos atrás. Né? A gente precisava ter ampliado isso. E a equipe econômica foi sempre muito sensível. Eu discutia isso na esfera de segundo escalão, o secretário, mas estive presente várias e várias vezes com o ministro Haddad. Ele tem sensibilidade, então eu não posso de forma nenhuma aqui fazer qualquer crítica ao ministro Haddad porque ele é muito bem intencionado.